Fala pessoal, aqui quem fala é Yasmin e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre regra da cadeia. Bom, a regra da cadeia ela é usada quando a gente tem uma função dentro de outra função. Aqui, por exemplo, a gente tem essa função x² mais 1 dentro de uma raiz quadrada, beleza? E a gente vai usar ela para conseguir derivar, porque as outras regras de derivação que a gente aprende, elas não conseguem, elas não servem para resolver esse tipo de derivada. A gente sempre usa a regra da cadeia de fora para dentro. Primeiro a gente vai derivar a de fora, que no caso seria a raiz quadrada, depois a gente vai multiplicar pela derivada de dentro. Bom, vamos dar uma olhadinha na cara dessa regra, né? Como é que ela é escrita? Essa regra ela é escrita da seguinte forma. A derivada de y em relação a x vai ser a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Vamos aplicar essa regra a esse exemplo, né? Essa divisão. O que a gente faz? A gente pega a nossa função de dentro e vai chamar ela de u. Aqui nesse caso, u vai ser igual a x² mais 1. E a nossa função de fora continua sendo a nossa y, certo? Que vai ser raiz quadrada de u, porque a gente substituiu x² mais 1 por u, beleza? Então, quando a gente for fazer essa derivada, a gente vai primeiro derivar essa função y em relação a u, depois a gente vai multiplicar a derivada da função u em relação a x, tendo então o resultado da nossa derivada. Aqui o legal é que para a gente saber se a gente está fazendo certinho, a gente consegue ver, é um macete, tá, gente? Isso não é matematicamente correto, mas é legal que a gente consegue ver, por exemplo, que a gente consegue cortar esse nosso du e ficar com o que a gente quer, que é dy, dx. Então a gente consegue ver se a gente está derivando certo, beleza? É muito importante também identificar qual função a gente vai chamar de u aqui. Tem livro que chama de u, tem livro que chama de g, depende do professor mesmo e do livro que ele está seguindo. Agora vamos fazer alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo, ele é aquele que a gente usou ali na frente para explicar. Então, a gente viu que u vai ser igual a x² mais 1. E a gente vai ter f, né? Que a gente vai chamar de y para ficar mais fácil. Y vai ser a raiz quadrada aqui no caso de u. Depois, no final, a gente sempre substitui esse u, beleza? Então, se a gente aplicar a nossa regrinha, ó, a gente vai ter que dy dx vai ser igual a dy du, lembrando que a gente está começando pela de fora, então seria a nossa raiz, vezes du dx. Agora vamos fazer propriamente dito, né? Isso a gente tinha visto no slide anterior. Se a gente pegar dy du, a gente tem que y vai ser igual a u elevado a meio, né? Então, a gente vai aplicar a regra da potência, da derivada de potência aqui. A gente vai passar o meio para frente e diminuir 1 aqui do expoente, tendo que, então, que a gente vai ter meio vezes u elevado a menos 1 meio. Vezes, agora vamos fazer du dx. du é um polinômio simples, então a gente vai derivar x² mais x mais a derivada do 1. Então, a gente vai ter que simplesmente 2x, porque a derivada de 1 é 0. Essa aqui a gente aplicou também a regra da potência, jogando 1 para frente e diminuindo 1 do expoente. Jogando 2 para frente, perdão, e diminuindo 1 do expoente, dando, então, 2x². A gente ainda pode melhorar essa resposta. Vou simplificar aqui dy dx por y', tá? Vai ser igual, então, o menos 1 meio, ele é 1 dividido por raiz de u, né? Então, a gente vai ter aqui 1 dividido por 2 raiz de u vezes 2x. A gente pode, então, cortar aqui o 2, simplificar. A gente vai ter, então,
x dividido por raiz de u. Só que essa não é a nossa resposta, a gente tem que deixar tudo em função de x, então basta a gente substituir aqui o u. Então, a gente vai ter que a nossa resposta final vai ser igual a x dividido por raiz de x ao quadrado mais 1. Beleza? Essa é a nossa resposta final. Agora vamos para o próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, ele é simples também. O que a gente vai chamar de u aqui? A gente sempre chama de u a função de dentro. Então, aqui nesse caso, u vai ser a nossa função x ao cubo menos 1. E a função de fora vai ser u elevado a 100. Então, a gente vai ter y, seria u elevado a 100 aqui. Então, se a gente aplicar essa mesma regrinha, a gente vai ter que y', vou simplificar o dy dx, vai ser igual a dy du vezes du dx. Isso vai ser igual. Se a gente derivar y em relação a u aqui, a gente vai ter que a resposta é 100, passamos o expoente para frente, vezes u elevado a 99, né? Usando aquela regrinha da potência, que a gente passa o expoente para frente e diminui 1 do que fica aqui. Vezes, se a gente fizer agora a derivada de u em relação a x, bem simples também, assim como o outro. A gente vai ter 3x ao quadrado, porque a derivada de uma constante é zero, e aqui a gente aplicou a regrinha da potência. Bom, então aqui a gente vai botar que a nossa resposta final, ela vai ser 300, né? Multipliquei aqui. 300 vezes, vou substituir aqui o u, x ao cubo menos 1, vezes x ao quadrado. Pode deixar ainda um pouco mais bonito, botar 300x ao quadrado vezes x ao cubo menos 1. Beleza? Essa é a resposta da nossa derivada. Vamos agora para mais dois exemplos, tá, pessoal? Para ficar bem claro mesmo na nossa cabeça como faz a regra da cadeia. O segredo aqui é praticar bastante para quando chegar na hora de uma prova, na hora de fazer um exercício mais rápido, a gente já ter bem certinho na cabeça o que a gente vai chamar de u, o que a gente vai chamar o que a gente vai deixar como y. Tá, aqui a gente tem dois exemplos que eu já vou colocar aqui, eles parecem iguais, mas são bem diferentes. Aqui a gente tem seno ao quadrado de x e o nosso outro exemplo é seno de x ao quadrado. Então vamos aqui, isso aqui é bem legal para a gente identificar o que a gente vai chamar de u e o que a gente vai chamar de y, propriamente dito, o que vai ser a de fora e a de dentro. Aqui, a nossa função de dentro, a gente vai chamar de u o seno de x. Seno de x, então, vai ser o nosso u. E a nossa função, ela seria, então, u ao quadrado. Beleza? Tá vendo que simplificou? As duas coisas, a gente tem duas funções simples de derivar. Então, agora a gente vai aplicar a regrinha da cadeia e vai fazer que dy dx vai ser igual a... Primeiro, a gente deriva dy em relação a u. Então, dy du vai ser simplesmente 2u. A gente passa para frente, diminui 1, regrinha da potência. 2u vezes... a gente vai agora fazer du dx. A gente vai derivar u em relação a x. A derivada do seno é aquelas regrinhas de funções trigonométricas que tem até uma tabela que ajuda a gente a lembrar. A derivada do seno é o cosseno, então aqui a gente vai botar cosseno de x. Agora a gente vai substituir o u, né? Voltar com ele. Então a gente vai ter que y' é igual a 2 seno de x, que é o nosso u, só estou substituindo, vezes cosseno de x. Essa aqui é a resposta da nossa derivada, certo? Agora vamos fazer aqui a de seno x ao quadrado. Seno de x ao quadrado. Aqui a gente vai chamar de u a nossa função x ao quadrado, ela é a nossa função de dentro. E y vai ser igual a
seno de U. Agora, se a gente fizer a regrinha da cadeia, dy dx vai ser igual. Primeiro a gente vai fazer, então, dy du. dy du é cosseno de U. Vezes du dx. A gente vai pegar U e derivar em relação a x. Então, a gente vai ter 2x aqui. Agora, basta a gente substituir o U de volta. Então, a gente tem que a nossa resposta vai ser de y', ela vai ser igual a cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Tá vendo? A nossa resposta ela é bem diferente, até porque a nossa função é bem diferente. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima aula. Se a aula foi útil, curte e compartilha com os amigos. E se tiver alguma dúvida, comenta aqui no vídeo que a gente vai tentar tirar a dúvida de todo mundo.